Primeiro a gente deve definir o que é negociação. Isso é o primeiro passo, o passo mais importante. Talvez você já tenha um conceito construído de negociação e você pode também comentar nessa aula qual o conceito, o que você acha que é negociação, mas aqui eu quero trazer outros conceitos para que a gente possa complementar essa nossa jornada. Muitas vezes as pessoas, ao ouvirem a palavra negociação, se concentram nesse âmbito comercial da palavra. Se concentram nesse âmbito de negociações que envolvem dinheiro, seja de venda, seja de compra, mas a negociação não se restringe só nesses âmbitos que muitas vezes são mais evidentes, que são as negociações comerciais. Em todo momento em que você tem diferentes opiniões sobre algo, se você e outra pessoa têm diferentes opiniões sobre algo, mas vocês querem chegar numa opinião, num consenso em comum, vocês negociam. E quantas vezes a gente não se depara com pessoas que têm opiniões diferentes das nossas? Quantas pessoas você já encontrou hoje com opiniões diferentes das suas? Talvez as pessoas que estão dentro da sua casa, as pessoas dentro do seu ambiente de trabalho. Exemplos de negociação podem ser, por exemplo, quando você está decidindo para onde você vai sair para jantar, conversando com a sua esposa, com o seu marido. Você tem uma opinião diferente, você quer ir para um determinado restaurante, o seu companheiro ou a sua companheira quer ir para outro restaurante. Nesse momento vocês têm que negociar para decidir para onde vocês estão indo. Nesse momento você precisa negociar com eles e existem ferramentas, existem técnicas para que você possa ser mais persuasivo, ser mais influente, sabendo que as outras pessoas têm opiniões diferentes das suas. Mas antes de qualquer uma desses exemplos que eu dei de negociações com pessoas com opiniões diferentes, você deve desenvolver a habilidade de poder escutar para saber que às vezes aquela opinião que a outra pessoa está manifestando, existem várias coisas por trás daquilo. Por exemplo, se você está manifestando a preferência por um determinado restaurante, como a gente deu o exemplo aqui, você pode preferir aquele restaurante por comodidade, por segurança, por algum prato específico que você goste mais. Mas muitas vezes não é isso que a gente declara para as outras pessoas. Então, você talvez vá dizer para sua esposa, para o seu marido, eu quero determinado restaurante. Mas talvez você não use o porquê, você não justifica por que você está preferindo aquele restaurante. Então preste sempre atenção naquelas habilidades que a gente falou antes e que devem ter a sua total dedicação, para que você possa escutar melhor e se comunicar melhor. A partir desses conceitos de negociação que a gente vê, que o método Harvard traz para a gente, de negociação entre duas ou mais pessoas visando chegar a uma decisão conjunta, a gente já quebra alguns paradigmas de pessoas que enxergam a negociação como uma relação ganha-perde. Esse próprio conceito diz pra gente que a negociação, na verdade, é uma relação ganha-ganha. Então, você e a outra parte devem chegar numa decisão conjunta. Vocês juntos devem pensar na melhor solução, não aquela solução que é manipuladora, em que só uma das partes decide. Eu vou contar para vocês uma história do programa de negociação de Harvard, que eu tive a oportunidade de participar, e que ilustra bem o quanto essa cooperação ela é importante. A gente estava lá na sala com várias pessoas, tinham executivos do mundo inteiro, talvez tinham 60, 80 pessoas numa sala, e eles dividem a gente, como a gente disse antes, a gente passa pela teoria e depois a gente vai para algumas práticas de negociação. E dentro dessas práticas de negociação, eles dividem a gente em grupos, dividem a gente em duplas primeiramente, para que a gente possa negociar. E aí, nessas negociações, a gente vai definir o melhor preço, você vai tentar conseguir o melhor preço com outra pessoa, e a outra pessoa do outro lado também tentando conseguir o melhor preço. No final, em que houve essa negociação entre as duplas, eles chamam na frente e perguntam sobre os resultados. E as pessoas que tiveram maior resultado, os executivos que conseguiram maior preço, eles chamam à frente, parabenizam, dizem qual o preço que essa pessoa conseguiu, talvez muito acima do que o restante da sala conseguiu, e aí fazem uma pergunta para outra pessoa com quem eles estavam negociando. Eles fazem uma pergunta se a outra pessoa com quem eles estavam negociando, se ela negociaria de novo com aquele que ganhou o maior preço. E essa resposta foi não, para a pessoa que teve o maior preço, que a gente elogiou tanto por ter conseguido aquele resultado. Ou seja, de nada valeu aquela negociação. A pessoa ganhou muito, mas ganhou muito em uma única vez.
O conceito Harvard de negociação, o método Harvard de negociação, essa metodologia que eu sou apaixonado e que eu busco sempre viver na minha vida, essa negociação sempre ganha-ganha. Não faz sentido você ganhar muito uma única vez. Você sempre está negociando alguma coisa, você sempre está vendendo um produto ou um serviço, e você sabendo influenciar e se comunicar melhor, você consegue melhores preços na venda. Ou caso você esteja comprando algo, daqueles sonhos que a gente falou antes, um apartamento, um carro, ou esteja fazendo pequenas negociações no seu dia a dia, você vai ser capaz de comprar melhor. Em todas essas situações, a gente tem diferentes opiniões das outras pessoas e a gente quer persuadir, a gente quer influenciar. A negociação está em todos os âmbitos, a negociação está em todos os dias você negocia algo e a sua vida poderia estar num patamar muito diferente caso você negociasse e influenciasse melhor.